Vamos continuar então. O qual vem após mim, o Messias viria após João Batista, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Tá. 28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. As pessoas têm que entender que João Batista veio para preparar o caminho para o Messias. Então ele estava preparando para que o Messias viesse. Então ele estava fazendo já uma simbologia em forma de batismo com água para arrependimento, mostrando que as pessoas teriam que se arrepender. Tá? E depois vem o Messias e não batiza ninguém com água não. É com espírito e com fogo. Continuando com o nosso estudo sobre João. O Evangelho segundo João, capítulo 1, ainda, versículo 29. Muito importante esse texto das pessoas entenderem. Então, no dia seguinte, viu João Batista aqui, o Messias, que vinha para ele, e disse, João Batista disse para o Messias, eis o Cordeiro de Deus aqui, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro do Criador, do Pai, que tira o pecado do mundo. Veja, ele falou isso depois de estar batizando pessoas com água no Rio Jordão, e depois que os fariseus perguntaram quem ele era. Que ele respondeu aí, como a gente viu no vídeo anterior, que ele não era o Messias e nem o profeta, ele era a voz que clama no deserto. Então, a gente encontra aqui essa passagem, que infelizmente é muito mal interpretada. Olha só, Cordeiro do Criador, por quê, pessoal? Porque faz a referência à antiga aliança. Onde havia o propiciatório lá na antiga aliança, e uma vez ao ano o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício, um cordeiro sem mancha, imaculado, e o povo inteiro confessava o pecado ali. Então era imolado aquele cordeiro e derramado o sangue no propiciatório, então aplacava a ira do Criador. Basicamente era uma simbologia em fato, porque ali cumpre-se o tipo e o antítipo, né? Então, quando vem João Batista e fala aqui na nova aliança, o Cordeiro que tira o pecado, é exatamente a alusão à antiga aliança, porque isso aqui era feito uma vez ao ano. Só que aí era para expiar apenas os pecados do povo daquela época, do povo judeu, inclusive, apenas, mais ninguém. Só que aí vem e ele fala, opa, agora eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Então será que é mundo inteiro aqui, de fato? Aí que está o detalhe, pessoal. A palavra mundo aqui, no grego, ela é cosmo. E daí que vem a palavra que você conhece hoje como cosmo ou cosmos e tudo mais. Cosmo, tá aqui, ó. Essa palavra, pessoal, tem um detalhe, que aí muitos entendem que o Messias, então, ele tirou já o pecado do mundo inteiro. Sério? Essa palavra, pessoal, o mundo, em grego, é cosmo, ela tem 6 significados. É uma palavra polissêmica. Vários significados. Então, as pessoas têm que entender que, olha só, ele tira o pecado. Ele não possibilita o pecado sair. Ele literalmente tira. Aí que tá, meu irmão. Primeiro ponto. A palavra mundo, polissêmica, cosmo, tem 6 significados, os quais são esses aqui, ó. Polissêmica, agora eu vou dizer todos os significados dessa palavra. É usado para definir o universo como um todo. Base bíblica, Atos 17 e 24. O Criador que fez o mundo, cosmos, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Cosmo, também, outro significado. É usado para definir a terra especificamente, ou seja, só a terra. Por exemplo, em João 13, 1, Efésios 1, 4. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo o Messias que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Outro significado de cosmo, para você ter ideia, é usado para definir o que? O sistema mundial. Será expulso o príncipe deste mundo.
Cosmos também tem outro significado. É usado para definir toda a raça humana. Olha só. Em Romanos 3,19, etc. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ou diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante do Eterno. Outro significado de cosmos. Aqui, é usado para definir a humanidade menos os crentes. Ou seja, aqui sim é só os ímpios. Em João 15,18, por exemplo, e Romanos 3,6, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Os ímpios também odiaram o Messias. Os crentes não odeiam o Messias. Ou seja, o mundo aqui significa um mundo de descrentes em contraste com os crentes que amam o Messias. E o último significado é usado para definir somente os crentes. Dependendo do seu contexto e versículo. Em João 29, em João 3,16, 17, em João 6,33, em João 12,47, 1 Coríntios 4,9, 2 Coríntios 5,19. É João 1,29. Por que João 1,29? Mundo, cosmos aqui. Somente os crentes. Por quê? Porque, como eu falei antes, o Messias tirou o quê? Tirou o pecado dos crentes, mas não dos descrentes. É por isso que os descrentes, os ímpios, os iníquos, todos que não serão salvos, eles serão condenados. Por quê? Porque o Messias não tirou o pecado deles. Eles serão condenados ao lago de fogo porque eles ainda têm pecado a pagar. Ao contrário da igreja, a igreja, o Messias pagou pelos pecados da igreja. E isso que eu estou ensinando aqui para você, meu irmão, são doutrinas muito bem conhecidas já há muito tempo. Você não vai ver a maioria dos pregadores e denominações ensinar isso aqui para você. Pelo contrário, vão dizer que isso aqui que eu falei agora para você é do diabo. É maligno. É maligno. É maligno, mas está aqui na Bíblia. Como que o Messias tirou o pecado de todo mundo se as pessoas, a maioria, os ímpios, vão para o lago de fogo justamente por causa dos seus pecados? É porque o Messias não tirou o pecado deles. Ele tirou o pecado. E como é que a gente sabe que é mundo aqui? Porque somente... Como é que a gente sabe que mundo aqui é a igreja só? Porque a igreja vai ser salva porque não tem mais pecado. Apesar de continuar errando aqui nessa terra, o Messias pagou por esses pecados da igreja, não de todo mundo. Tá? Esse conceito de que o Messias pagou pelo pecado de todo mundo, isso nem bíblico não é. Tá? Isso é um conceito arminiano. Simples assim. Pelagiano, semi-pelagiano. Calma, tem mais? Você quer ver mais exemplos? Está aqui, mais base bíblica. Em João 3, 16, 17. Nós vamos abordar isso lá mais para frente. Esse texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo ali não é todo o mundo sem exceção. É os crentes que creem. Em João 6,33 também, que a gente vai abordar depois, nessa longa série, e também aqui o 12. 1 Coríntios 4,9, é só você ler aí e você vê que mundo aí refere-se apenas a salvos. Então sim, a palavra mundo, cosmos em grego, tem 6 significados, como você viu aqui, com base bíblica. E você tem que entender e contextualizar a que se refere. Logo, aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não significa que o Messias morreu por todos do mundo sem exceção, mas sim pela igreja, porque somente a igreja vai ser salva. Os ímpios vão ser salvos? Não. Por que não vão ser salvos? Porque o Messias não morreu por eles. É simples assim, cara. Simples assim. Rômulo, então o Messias não morreu por todos sem exceção? Não. A Bíblia nunca diz isso. Pelo contrário, ele nem rogou por todo mundo. Lá a gente vai abordar depois na oração sacerdotal, no capítulo 17, o Messias falou: Pai, é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas apenas pelos que tu me deste, porque são teus. O Messias nem orou, nem intercedeu pelo mundo todo. E lá mundo é ímpios. João 17, verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. E aí? Como é que ele tirou o pecado do mundo inteiro? Como é que Deus amou o mundo inteiro sem exceção? Se você entender que a palavra mundo é todas as pessoas sempre sem exceção. Não existe isso, cara. Então é por eles que eu rogo. Mas não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me deste. Deste eleitos, porque são teus. Escolhidos.
É difícil entender isso, né? Não, não é não. É só aceitar. Só aceitar o que está escrito. Humildade, meu irmão. Então eu vejo a diferença. O mundo aqui é ímpio. O Messias não rogou por todos. Tá? É um papo muito fraco uma pessoa dizer que ele quer salvar todos. Nem o Messias orou por todos. Somente pelos eleitos. Em João 1,36, a gente vai ler depois, e vendo Jesus parar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Em Isaías 53,5. Por que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Mas ele foi profecia de Isaías, 722 anos antes do Messias foi escrito. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E não, Isaías 53 não está falando nada de parábola de servo sofredor e que isso seria apenas o povo de Israel. Cara, isso é papo de fraco de Bíblia. O povo de Israel morreu por alguém? Sacrificou-se por alguém? Foi traspassado por iniquidades de igreja? Foi o Messias que aconteceu isso. E no verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Está falando do Messias aqui. Por isso que ele é o cordeiro que tira o pecado dos eleitos. E sim, meu irmão, a palavra mundo aqui é eleitos, é igreja. Igreja e eleitos é a mesma coisa. A igreja é composta por quem? Por vacas, por bois? Por pessoas, né? Pessoas eleitas, antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4 e 5. Simples assim. Então, as pessoas têm que deixar de ser ignorantes e ver o que realmente está escrito. Qual é a contextualização daqui? Porque se ele tirou o pecado de todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. Não existe esse negócio de, mas é que muitos não querem. Meu irmão, ninguém quer. Não há quem busque o Criador, Romanos 3,10. Cara, é tão simples isso. Então assim, rebeldia, né? É triste.